Oi, meu nome é Denise, eu sou psicanalista clínica e aqui neste canal a proposta é falar não só sobre psicanálise, mas também sobre psicanálise, mas percorrer por outros assuntos que façam interligação ou interdependência ou conexão com esse tema, que é minha linha de estudo e atuação também. E aproveitando, você que ainda não é inscrito aqui neste canal, por favor, se inscreva, compartilhe e ative as notificações para receber as novos episódios, os novos podcasts. Como aqui é um espaço aberto e amplo, a ideia é que a gente traga sempre convidados novos, novos pontos de vista e também novas possibilidades de assuntos. Então, se você puder, compartilha também o que você gostaria de ver aqui neste canal ou quem você gostaria de ver aqui neste canal, que a ideia é aproximar conteúdo de quem nos assiste e lembrando que a proposta desse espaço é para leigos, claro que os colegas analistas também estão bem-vindos, mas a ideia é trocar pontos de vista e também esclarecimentos sobre a psicanálise e sobretudo, sobre como é o tratamento por essa ordem da via analítica. E aproveitando aqui nosso primeiro episódio de 2023, eu recentemente tive um feedback do canal e eu acho interessante contar e compartilhar um pouquinho com vocês. Eu recebi o feedback de que o canal tem um nome comprido demais. Que saberes e afetos, encontros com a psicanálise é difícil de ser lembrado. De fato é, e de fato eu tenho aí uma missão de ser um pouco mais concisa, coisa que normalmente não consigo, não sei. Mas reconheço que para publicidade um nome longo assim é péssimo. Mas até que alguém me convença a mudar o nome do meu próprio canal, hoje eu vou explicar então por que o canal tem esse nome. Então eu vou contar uma história, e é uma história boa. Agora é uma história engraçada, mas na época nem tanto. Eu, em 2020, 21, mais ou menos, eu tentei uma parceria com amigos. Era um projeto do que seria isso daqui. E a gente considerou que cada integrante deste projeto tinha um saber. Então, cada qual trazia para essa parceria, para este projeto, um tipo de conhecimento, que na época era uma teoria específica, uma linha de se pensar a psicanálise. Então, um era lacaniano, o outro era unicotiano, o outro gostava de Melanie Klein. Então, a gente se juntou com a ideia de trazer para o grupo uma certa sinergia para isso que a gente considerava como saber. Porém, ingenuamente, ou ingênuos que somos, nós desconsideramos totalmente que sempre há dois lados da mesma moeda e que saberes sem afetos só dá merda, como deu no nosso caso. Então, nós somos seres marcados pela linguagem e isso significa que nós temos afetos. Então, se a gente for fazer uma polaridade, é a razão com a emoção, o inconsciente com o consciente. E a gente, naquela ocasião, desconsiderou o outro lado da história, da cena. Então, consideramos somente saberes, desconsiderando os afetos, e os encontros que seriam sobre psicanálise viraram, na verdade, desencontros. Então, nós, como psicanalistas, nós procuramos um discurso sempre essa outra cena, esse outro lado da história, sempre o avesso. Então, o canal, em homenagem a essa minha experiência, virou
saberes, afetos e encontros com a psicanálise. Porque, vou me apropriar em Freud, quando ele diz que o homem não é senhor em sua própria casa. De fato, nós não fomos senhores do nosso próprio projeto, ao desconsiderar que tinha um teor ali inconsciente que nós ingenuamente não percebemos. Então, se nós somos, então, esse avesso e o lado direito, o interno, o externo, o inconsciente, inconsciente, é disso que nós vamos falar agora, quando a gente pensa, então, em subjetividade e a produção de arte. Como eu consigo, então, traduzir ou transmitir ou representar o que sinto através de produções artísticas. E sem mais delongas, porque senão fico falando aqui mais de 40 minutos, porque falo mais do que o Homem da Cobra, eu apresento hoje o primeiro convidado da temporada de 2023, como vocês podem ver, um jovem, e vou deixar que ele se apresente. E vamos lá. Começou. Seu nome, sua idade, o que você gostaria de mandar como mensagem para as pessoas que nos assistem, os que estão ouvindo também, porque esse material também vai para o Spotify depois. E seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Vamos começar do começo, então, né? Meu nome é Marcelo Henrique, eu tenho 16 anos, sou sobrinho da Denise, para quem não sabe. Então, né? Os laços familiares nos trouxeram até aqui também, né? E eu sou poeta, acho que acima de tudo, né? O que me trouxe aqui para esse espaço, para falar um pouco sobre minha arte, sobre como eu transformei, né, um pouco dessa bagunça da vida, né? Essa bagunça, principalmente nessa fase da vida, né, que é meio difícil controlar, né? Chamada adolescência. Chamada adolescência. Então eu fui assim, caí de paraquedas na poesia e foi isso. Estou aqui hoje. Progredi muito dentro da poesia, melhorei muito a minha escrita e aprendi a olhar melhor para mim mesmo por causa da poesia. E foi de forma instintiva? Quando começou? Então, eu acho que eu sempre tive contato com a poesia na escola. Então, na época eu estava no ensino fundamental e a minha professora de português, ela sempre incentivou muito os alunos a escreverem. Sempre, muito. Professora Márcia, inclusive, se a professora Márcia estiver assistindo aqui, por acaso, né? Muito obrigado, professora Márcia, porque foi ela que me incentivou muito. E no 9º ano a gente estava estudando poesia. E aí, em março, quando eu estava no 9º ano, explodiu a pandemia. Março de 2020, Isso. fatídico ano. Aquele boom, todo mundo foi para casa, ninguém sabia o que ia acontecer. Começaram as aulas online. E aí, assim, foi aquele desespero total para todo mundo, né? Ninguém... Foi? Foi. Você acredita? Você acredita? Foi um Foi desespero. desesperador. Foi desesperador. E para quem já tava lascado... Era mais um problema para se preocupar, né? Você tava falando de você, no caso. Então, entrou a pandemia. E aí, aquela coisa toda, aquela bagunça toda. E pararam as aulas automaticamente. Isso. E aí, depois de um tempo, começou as aulas online. E a minha professora sempre falou pra gente escrever, pra gente procurar se expressar pela forma da escrita, que... É aquele ditado, acho que é assim o ditado, né? Que a caneta, a caneta é melhor que a espada, alguma coisa assim, né? Que se você, Faz sentido. Isso, Antes que você mate alguém, isso. você mata a folha de papel.
Entendi. Tipo isso aí. E aí, assim, eu aceitei, né, o convite, que ela é isso. Ela não parava de falar. E tinha um concurso de poesia na escola onde eu estudava. Tinha um concurso. E no 8º ano eu já tinha participado, mas eu não tinha ido pra frente. Então eu escrevi um poema para participar do concurso e foi isso, acabou. Aí no 9º ano eu decidi escrever de novo. E assim, eu escrevi 2 poemas, eu lembro até hoje, eu escrevi 2 poemas, meus primeiros 2 poemas. Um se chamava Dançando com um Estranho e o outro se chamava Finalmente Sós. Era pura depressão. Não, eu li os poemas dele dessa época, gente. Eu falava, nossa, alguma coisa tá acontecendo. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Eu falei, mas que coisa melancólica. Eu falei, gente. Foi isso aí. Assim, acho que é pertinente eu explicar o porquê, né? Porque quando eu tinha 13 anos, uma paixonite avassaladora. Aos 13 anos. Aos 13 anos. Faz tempo, mas eu lembro. tipo assim, né? Naquela época, naquela aos 13 época, anos, isso. O meu coração foi partido. E depois de, assim, 2 meses conversando com uma menina, tudo acabou de repente. E, assim, eu fui nutrindo aqueles sentimentos, né, negativos e aquela falta. E quais eram esses sentimentos? Era difícil, porque, assim, eu precisei ficar longe, né, mas eu queria ficar perto. Então, tinha que lidar com esse conflito. E eu não falava com ela, né? Nem olhava na cara dela direito. Então, foi assim, um corte total. Castração ali na veia. Pá! Isso, exatamente. Impedido! Isso, e eu tive que esquecer. Tive que esquecer do nada, mas né, é difícil esquecer uma coisa do nada, né? Então, eu fui nutrindo aqueles sentimentos. E aí, quando chegou a pandemia, foi uma mistura total dessas coisas que eu já estava sentindo, com mais outras. Medo de ficar doente, medo de perder alguém. Meus pais continuaram trabalhando, né? E eu fui morar na casa da minha avó. E aí, aquele medo e aquela dificuldade e tal. O que vai acontecer? Vai todo mundo morrer? E aí eu aceitei esse desafio da professora, vou escrever esses 2 poemas e li pra turma toda na aula online. Eu li. E ela ficou maravilhada, assim, sem palavras para descrever. E assim, é engraçado que quando a gente lê essas coisas antigas, a gente dá risada, né? Eu escrevi umas coisas assim. Eu acho que amores platônicos. Quem nunca viveu um amor platônico, acho que até os 25 anos. Acho que até os 25 anos você se permite até viver amores que não são totalmente correspondidos. Aí depois você vai pra terapia, pra análise, pra psicoterapia, etc e tal. Mas acho que quem nunca viveu um amor platônico. E eu lembro agora da primeira década, assim, sei lá, a década dos 20 aos 30, que foi essa sofrência de amores platônicos, e eu escrevi um livro nessa época que chamava Confidências de uma Eternamente Apaixonada. Quando eu leio hoje, eu falo, Senhor, de fato, a psicanálise salva. Que coisa medonha, que depressão. Então, mas de fato, foi na época para mim, todo mundo que me pergunta hoje, e eu reforço que a escrita não é terapia, mas de certa forma é terapêutico. E para mim foi como válvula de escape e de elaboração, de perceber que aquele tipo de amor era o que eu era capaz de suportar na época e
que eu precisava conhecer, então, tipos de amores para hoje, quase 2 décadas depois, saber o que é para mim um amor de correspondência e não de platonice. Mas vamos lá. Continua. E aí, foram esses 2 poemas o ponto inicial. Foi aí que começou. Pontapé inicial. E você gostou? De escrever? Esses 2 primeiros? Gostei, porque assim, eu precisava falar alguma coisa, né? É meio difícil, né? Você guardar tanta coisa assim dentro de você e você não poder falar. Então eu precisava falar. Então quando eu falei, aí me deu fez assim, uma coisa doida assim. Vou postar. Foi o que eu pensei. Preciso que, assim, mais pessoas vejam isso, porque as pessoas também, às vezes, se sentem como eu estou me sentindo, foi o que eu pensei, né? E às vezes eu posso ajudar alguém também, né? Às vezes a pessoa vai ler e vai entender que não é só ela que tá com medo, que tá triste. Então... E pra mocinha, era importante que chegasse essa correspondência? Não sei. Até hoje não tivemos uma conversa direta sobre o assunto, mas ela já elogiou a minha escrita. Ela já disse que eu escrevo bem, mas não especificamente falou sobre o que eu escrevia. Porque ela era mais velha, então eu acho que ela queria depois de um tempo, ela decidiu superar mesmo. Mas ela não percebia que era sobre ela? Ah, sim, eu acredito que sim. Porque se eu percebi que alguma coisa estava rolando... Ah, sim, não, eu acredito que sim, com certeza. Ela devia ler e pensar, né? Uhum. Tomara que sim. Tomara que ela tenha sentido um remorsozinho, assim, sabe? Eu costumo brincar que a adolescência não perdoa ninguém. Não perdoa. Hormônios são implacáveis. Tipo isso aí. Uhum. E aí, continuando, né? Aí eu falei, vou postar. Aí, inicialmente eu ia, tipo, botar num story lá, né? O poema e pronto. Mas aí, assim, essa parte hoje não entendo por que eu decidi fazer o que eu fiz. Que foi criar um perfil específico para poesia no Instagram. E aí eu criei, fiz um bagulho bem tosco lá, eu tirava foto das coisas, assim. Uhum. Qualquer coisa, assim, que eu visse, eu tirava foto dessa mesa, colocava os textos em cima, e as estrofes, e pronto, postava daquele jeito. 13 anos, 13 anos, né? Nossa. Tá aprendendo, né? Não, muito, né? O importante é fazer, né? Isso, o importante era que tava lá pra alguém ler, né? Isso. E aí eu fiz isso e com esses 2 poemas. E aí eu criei a página chamada Meus Poemas Anônimos. Merchan, começou a merchan. Isso. Não tava combinado, não entrou no briefing isso, mas fala, né? Tá no merchan, continua, né? Você acha mesmo que eu ia vir aqui contar toda essa história? E não ganhar nada em troca. Isso, por favor, né? Eu sou ingênua, esquece. Eu fiz uma introdução toda aqui pra falar que eu espero o melhor das pessoas. Isso, né? Isso, exatamente. E aí criei a minha página, Meus Poemas Anônimos, porque na época era anônimo mesmo. Eu não coloquei meu nome lá, não coloquei a minha foto, não coloquei nada. Meu objetivo era botar em algum lugar. Tipo, alguém tá vendo. Eu estou falando isso que tá acontecendo comigo e alguém tá vendo. Tá bom assim. E aí eu senti vontade de escrever mais, porque me elogiaram muito. A galera da escola lá, minha professora, continuou me incentivando. E eu falei, vou escrever mais, né? Porque quem tava guardando tanta coisa pra falar, 2 poemas não basta, Imagina, né? Era um livro. Um livro. Quase um livro mesmo. Inclusive, hoje, se eu quiser um livro, né? Tem bastante poema lá, dá pra eu pegar e fazer. E aí eu fui escrever mais. E aí fiz desse jeito que eu falei. Eu tirava foto de alguma coisa, colocava os textos e ia postando.
E aí eu virei assim, não quero me gabar, né? Mas já se gabando, né? Não quero me gabar, mas a escola inteira se mobilizava quando eu postava alguma coisa, sabe? As pessoas me mandavam mensagem, nossa, não sabia que você escrevia e Não era curtia. anônimo o negócio? Era anônimo, mas as pessoas foram descobrindo. Porque eu contei pro pessoal da minha sala. 20 pessoas. Já era. Não. Adolescente, WhatsApp. É isso, não. Nono ano. Tava todo mundo em casa. Ia fazer o quê? Fofocar. Falar Aham. da vida dos outros, né? Entendi. Então as pessoas foram descobrindo. E aí, quando eu postava, todo mundo falava e tal. E aí eu comecei a pensar, gente, eu nasci pra ser poeta. Vou escrever um livro, vou. Nossa, parece eu que pensei que ia ser o. Ai, gente, eu nem lembro mais o nome do autor, porque eu só passava vergonha. Mas também tinha essa expectativa de ser Isso. escritora. Porque eu sou assim, quando eu começo uma coisa, eu já acho que eu vou fazer aquilo pro resto da vida, que é super incrível e tal. E foi exatamente isso que Bem-vindo à aconteceu. adolescência. É tudo muito intenso, né? Aham, Então, eu comecei já. E ainda assim, a gente tem que lidar com a dúvida do que vai ser o futuro, do que a gente vai fazer da nossa vida. Então, achei uma coisa que eu gosto de fazer, que as pessoas gostam que eu faça. Né? Elas gostam do que eu estou fazendo. Vou fazer isso pro resto da vida, né? Vou ganhar dinheiro, né? Quem nunca? E aí foi isso. Aí chegou uma hora que eu tive um bloqueio criativo. Parou de sofrer. Isso. Parou de sofrer. Já falei tudo que tinha que falar. Já falei tudo que tinha que falar. E aí. Só que aí eu pensei assim: nossa, não pode ser o fim, né? Não é possível. Eu sempre. A vida é muito curta, assim, desse jeito. Eu sou dramático, né? Ah, sim. Eu sou dramático, então eu gosto de falar não, que eu não falo isso pra muitas pessoas, mas eu gosto de pensar que eu sou romântico, né? Eu romantizo muitas Você sabe, coisas. tá num podcast É. e que assim, vamos torcer para que muitas pessoas vejam este vídeo e se você falava para poucas pessoas, você se lascou, porque agora é público. Eu É um vídeo listado vou pensar esse. um pouco antes de falar qualquer coisa aqui, calma. Não, deixa a associação livre, é assim que eu gosto. E aí eu sempre fui assim muito intenso. E aí eu parei assim, sei lá quanto tempo eu fiquei sem escrever. Um mês. Mas pra quem tava escrevendo assim direto, eu postava uns 3 poemas por dia ou até mais. Então eu tava escrevendo muito e aí de repente acabou. Aí, sabe o que eu fui escrever? Não desmerecendo o trabalho dos poetas que escrevem haikai. Sabe haikai, aqueles poemas bem pequenininhos que tem, acho que, Chama haikai 3 aqui, não? versos. Sim. Tem 3 versos e tem um esquema de rima lá. É tipo Poema Express. Poema Express chama haikai. Sim. Entendi. Não desmerecendo o trabalho dos poetas que escrevem esse tipo de poema, né? Aham. Que é bem pequenininho, reduzido, né? Aí eu tive assim essa ideia. Vou escrever haikai. Por quê? Porque era um poema pequenininho, então eu não tinha que pensar muito. Eu já não tinha nada pra pensar, então vamos pensar pouco. Tu é malandro, hein? Escrevi uns haikaizinhos lá, aí postei. E aí eu pensei assim, não dá mais. Preciso achar alguma coisa pra eu escrever, porque aquilo estava me ajudando muito até aquele momento. Foi que nem você falou, não esgotou ali. Eu já tinha tudo pra falar, eu já tinha falado sobre o que eu tinha vivido até o momento, né? E eu pensei, tenho que escrever sobre outros assuntos, né? Vou ser mais criativo. E deu certo. Aí eu criei o quê? Já vou continuar fazendo meu merchan. Eu criei um sistema para organizar os meus poemas. E tá dando certo desde então. Meus poemas são postados em volumes. Por quê? Eu sempre fui muito fã de música. Sempre escutei muita música. Eu sou tipo uma caixinha de som ambulante.
E os artistas, o esquema deles, né, é lançar álbuns. Então, várias músicas de uma vez num projeto só. Ainda se faz isso? Não, só pra gente saber. Não, eu né? faço assim, vem dado certo desde que eu criei esse... Mas os artistas também. Ah, os artistas também. Só que, aqui é informação, vamos conversar sobre isso também. Aqui é tudo, né, informação, cultura, arte, é tudo aqui. Isso. Tudo misturado. Os artistas, eles ainda trabalham desse jeito. Só que com esse povo estressado, sabe? A humanidade tá ficando mais estressada, né? Isso é pós-pandemia ou Não, anterior? É pós-pandemia. As músicas estão ficando mais curtas. Você percebe isso, né? As músicas estão ficando mais curtas. E as pessoas não sabem mais consumir um corpo de trabalho assim inteiro. Uma ideia assim inteira com várias músicas, sabe? Tipo um LP? Um CD, assim, com 13 músicas. É, tipo isso. Não, hoje chama playlist, eu sei. Uhum, Álbum. Tá bom. Tá. É isso aí mesmo, é nessa vibe aí. Aham. Mas é digital, né? Sim, sim. As pessoas não sabem mais, não consomem mais música desse jeito. Mas você tá falando da sua geração ou da minha? Da minha geração. Então, os artistas estão cada vez mais reduzindo esse processo de criação. Então, ou soltam músicas avulsas, ou diminui muito o tempo da criação de um álbum para um outro. Então, tem artista que lança, tipo, um álbum todo ano. Antes era 3, 4 anos para você criar uma coisa sólida de verdade, assim. As pessoas agora querem consumir as coisas muito rapidamente. E é o que acontece com os hits, né? Porque vem a música, todo mundo, aquela febre e depois passa. Sim, tem o hit do carnaval, da festa junina, Isso, do verão. Isso, do verão. E passa muito rápido e acaba. Então, é isso. Eu me inspirei nesse sistema para organizar os meus poemas, para eu ser mais na esperança de ser mais criativo. Mas o Express também, tipo, vamos colocar álbuns mais rápidos, mais express. Isso. Não, no caso da poesia tem que ser rápido, porque eu tenho que não paro de escrever, né? As músicas é um pouco mais difícil, né, para um artista. Mas os poetas, eu acho que eles trabalham muito, escrevem assim, porque surge uma ideia, você começa a escrever, você escreve um poema inteiro. Comigo é assim que acontece. Ok, né? Não sei se, né? Não vou generalizar, porque, né? Por favor, né? Não generalize. Fale por você, né? Porque você não sabe se eu demoro 3 meses. Isso. Eu trabalho desse jeito. Ok. E aí eu criei esse sistema, os volumes. Tem dado certo. Tem dado certo. E assim, eu acho muito genial, porque você determina um assunto e você escreve sobre aquele assunto e você tem liberdade para escrever o quanto que você quiser, ou você escreve muito e aí, como eu já estou acostumado a organizar dessa forma, às vezes eu escrevo vários poemas, tipo uns 10, 12, e aí eles se interligam, porque eu já estou acostumado a escrever, fazer um trabalho assim inteiro, que vai se conectar. Então, depois de um tempo, né, agora no caso, eu já estou acostumado, então eu determino um tema e escrevo sobre aquilo, ou eu escrevo vários poemas, e aí quando eu vejo, fala tudo sobre o mesmo tema. E isso me ajuda a organizar melhor as minhas ideias, a entender melhor o que eu estou sentindo naquele momento da minha vida. E eu acho isso muito bom também, porque no futuro, a gente tem que olhar sempre para frente, né? Mas às vezes a gente volta para trás para dar uma olhada, né? Como a gente era, como a gente melhorou. E os volumes, eles me ajudam, porque, tipo assim, nesse período determinado da minha vida, eu estava sentindo isso. Olha o tanto de coisa que eu escrevi sobre isso. Realmente, foi muito intenso para mim. E eu faço isso, não faz muito tempo, né, no caso, que eu escrevo, que eu... Parece que é uma eternidade, né? Então, que existem os volumes, mas eu já olho para trás e já vejo muita mudança.
Já vejo muita mudança. E aí, vamos entrar agora em outro tema também que eu queria falar. Não. Peraí. Não vai abrindo outra caixinha, não. Já eu pensei em várias coisas aqui, ó. Tô aqui, ó. A minha boca não acompanha a velocidade do meu cérebro nesse momento. Eu queria que você desse uma opinião. Pensando na minha geração, nós sofríamos muito calados. A nossa sofrência era olhando as pastas de papel de carta. Meu Deus. No quarto escuro, escutando Roxette. Nossa, muito velho isso. Eu tô denunciando minha idade agora. Mas era assim. Era uma coisa mais reclusa, mais silenciosa, mais guardada. E você falou uma coisa interessante, que você precisava mostrar aquilo que você estava sentindo, aquilo que você estava sofrendo, para que alguém visse. Então, de certa forma, você estava direcionando ou endereçando os afetos que você estava sentindo para fora, e não de uma forma mais reclusa, como eu já fiz e uma galera aí já fez. Então, você acha que tem diferença hoje? As pessoas sentem ou são afetados, atravessados de uma forma diferente? Com certeza absoluta. Eu acho assim, hoje a internet é meio agressiva, né? Ah, é? Você não tem que tomar cuidado com o que você fala. Terra sem lei. Isso. Mas, mesmo assim, as pessoas estando mais... elas estão mais abertas a ouvir outras pessoas, eu acho. E também, e aí por essas pessoas estarem abertas a ouvir, né? Cria um ambiente mais propício para a pessoa falar. Sim. Que, assim, de certa forma, eu acho que eu escutei hoje, foi hoje, que o WhatsApp possibilitou que as pessoas se tornassem um pouco mais covardes. Porque antes você tinha que trocar ideia, se você é dessa época, em que as pessoas trocavam ideias, tete a tete, face to face. Você ia dar um fora em alguém, você tinha que ir lá, encontrar a pessoa presencialmente, ou... Eu vou denunciar mais uma vez a minha idade, mas na década de 90, nem todo mundo tinha telefone em casa. Então, era caro ter telefone, né? As linhas eram compradas e não era todo mundo que tinha telefone em casa. E se você não encontrasse a pessoa pessoalmente, algumas pessoas tinham um telefone e você trocava essa ideia por telefone. Não tinha outro jeito. Acho que o SMS foi em 2000. E hoje nós escutamos que os relacionamentos ou a falta deles também foram impactados por essa tecnologia, inclusive o WhatsApp, que as pessoas hoje começam um relacionamento e terminam relacionamentos por mensagens. Por mensagem. E essa tecnologia tão a nosso dispor, como a gente falou no começo, tudo tem dois lados da mesma moeda. Então, há benefícios e há também malefícios, mas para você, jovem senhor, jovem senhor de 16 anos, é covardia ou é coragem esse jeito que vocês têm hoje de se comunicar através da rede? Não vou entrar em assuntos tão polêmicos, mas pensando nesse vai e vem que hoje dá voz para pessoas que antes não tinham voz. Então, hoje, esse espaço, essa porta está aberta.
Eu não sei até que ponto a gente confundiu liberdade com libertinagem, mas isso é uma outra conversa para um outro momento. Mas como vocês, jovens senhores, adolescentes, jovens adultos, se relacionam com essa tecnologia, com essa rede, com essas relações que hoje são mais sutis, mais simbólicas, porque estão menos concretas, menos físicas, digamos assim. Sim. Eu acho que abre muitas portas, dependendo de como você usa, né? A internet. Eu, assim, acho que faz muito bem quando você usa a internet para você falar do que às vezes você não consegue falar pra pessoa. Pessoalmente. Pessoalmente. Ajuda, então. Isso. Ou às vezes para fazer amizades que não estão perto de você, para manter amizades que não estão mais perto de você, ajuda muito também. Mas principalmente no meu caso, né? Se não fosse essa comunicação na rede, eu não teria... Não sei o que eu faria com os meus poemas, né? Porque esse foi, à primeira vista, né? Esse foi o primeiro meio que eu encontrei de falar para alguém o que estava acontecendo, usando a poesia, né? Foi na internet. Eu falei, vou postar na internet que as pessoas vão ver o que eu estou sentindo. Então, nesse quesito, sim, ajuda muito. Mas também tem um lado ruim, né? Que às vezes as pessoas... Também, de novo, não vamos entrar em assuntos polêmicos, né? Mas também tem o lado da covardia, sim, eu acho. Que as pessoas às vezes falam coisas que não teriam coragem de falar na sua cara pela internet. Uhum. Mas quando você usa para você talvez se acostumar a falar um pouco sobre o que você está sentindo ou o que está acontecendo na sua vida, eu acho que ajuda muito, porque, por exemplo, comigo, o que aconteceu foi que primeiro eu estava lá postando na internet, falando sobre aquilo através da poesia, e isso me ajudou a falar sobre o que eu estava sentindo aqui no mundo real, com as pessoas que estavam ao meu redor, que se preocupavam comigo, que viam, por exemplo, você percebeu que estava alguma coisa acontecendo e as pessoas realmente perceberam e algumas pessoas vinham me perguntar e isso me ajudou a falar sobre isso, que eu acho que foi a parte mais importante. Eu acho que para mim a parte mais importante foi essa transição de eu conseguir falar o que eu estava pensando para as pessoas aqui, de verdade, no mundo real, cara a cara, olho a olho. E então isso me ajudou muito, sim. O jeito dessa geração de se comunicar pela internet me ajudou. Uhum. Sim. E eu acho que as pessoas... Então, continuando aquele assunto, né? Eu acho que as pessoas criaram um ambiente mais saudável para você falar sobre assuntos que antes você não falava. Uhum. Na internet, não só na internet, mas eu acho que o mundo mudou muito e eu acredito que eu me sinto muito mais livre para falar sobre o que eu sinto do que os adolescentes da década de 80, da década de 90, porque a gente entende que as pessoas, o mundo a vida é isso, o mundo é assim, acontecem coisas ruins, acontecem coisas boas, e o importante é a gente viver, né? Coisas boas, coisas ruins, a gente aprende a lidar com traumas, com, né? O passado, e isso ajuda a gente a olhar para o futuro. Tô filosofando mais aqui agora. E então acho que a internet ajudou a criar esse ambiente, a gente a falar mais, sim, e as pessoas hoje, eu acho que essa minha geração, eu acho que ela é muito rebelde. Rebelde? Eu acho que ela é muito rebelde. A sua geração ou a adolescência em si? Essa é uma boa pergunta. Quem que veio primeiro? Não, eu acho que é a minha geração. Porque eu acho que é muito difícil você proibir alguém de falar
hoje, por exemplo, sobre alguma paixão, alguma vontade, alguma coisa que queira muito fazer e às vezes os pais não concordam. Eu acho muito difícil você proibir esse adolescente ou essa pessoa de fazer isso do que antigamente. Porque a gente é muito assim, vou falar, vou fazer sim. Entendi. Então, deixa eu pegar um gancho aqui com a minha atuação, né? Que se você fez o seu merchan, eu também tenho que fazer o meu. Você acha que para os pais ou para esses cuidadores que estão na função de pai e mãe, você acha que para essas duas pessoas, ou carreira solo, não sei, não importa, essa educação ou para psicanálise, essa forma de castração, hoje ela é mais difícil de ser feita do que no passado? Eu acho que sim. Porque nós somos muito, como eu falei, esse ambiente de você pode falar sim o que você está sentindo. Isso contribui para a pessoa fazer mais o que ela quer, né? E assim, eu não tô dizendo que os pais vão proibir a pessoa, o adolescente de fazer uma coisa e ele vai pular pular a cerca e fugir e fazer o que ele quer. Não, mas eu acho que abriu uma porta pra gente conversar mais. Tipo, senta aqui, tenta entender o que eu estou sentindo. Isso é normal, sabe? Isso acontece mesmo com as pessoas. Não é anormal o que eu estou sentindo. Só assim, tenta entender, né? Eu acho que abriu portas pra gente conversar mais. Pra tentar convencer, né? Porque os pais são meio cabeça dura, né? É claro. Todos, né? Quando eu digo que a adolescência não perdoa ninguém, é disso que eu estou falando. Isso. Então, pra gente abrir um pouco a cabeça, entender um pouco o que a gente tá sentindo, né? Eu acho que abriu os caminhos. Então, a sua geração tem um precedente, então tem essa liberalidade de trocar ideia, de conversar, de falar e ouvir, coisa que a minha geração ou as anteriores não tiveram essa mesma oportunidade. Isso, exatamente. Porque o clima, a sociedade da época era, de certa forma, mais repressora do que agora. Isso. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, bem simples. Exemplos práticos, por favor. Por exemplo, assim, antigamente, se o pai falava assim, eu quero 10 horas você deitado na cama pra dormir. Vou falar assim, na sexta-feira à noite. Sexta-feira. Porque sexta-feira é um dia que pode, né? Aí tá vendo? A cabeça do adolescente de hoje. Sexta-feira é um dia que pode. E antigamente eu acho que o filho ouvindo aquilo, meu pai, eu vou ter que fazer de qualquer jeito. E 10 horas ele tava na cama. Não havia questionamento. Isso, não havia questionamentos. Agora, hoje, a gente não concorda. Quer dizer, podia não concordar antes, mas hoje a gente não concorda. E fala. Não concordo com você. Não assim, não necessariamente assim, né? Você sabe que seus pais vão assistir isso, né? Não necessariamente assim, mas, por exemplo, assim... tenta justificar, tenta dar um motivo bom pra ficar acordado. Entendeu? Argumentar. Eu acho que antes... Amanhã é sábado, relaxa aí. Isso, a gente não vai acordar cedo. Eu compenso... Olha o filme, que bom que tá passando, filme bom, entendeu? Eu acho que antigamente era mais difícil você abrir a boca pra falar, ter coragem de abrir a boca pra falar. Isso é um exemplo simples, mas também pode acontecer com situações mais sérias. Mais complexas. Isso, exatamente, entendeu? Tá. E quem que mudou? Os filhos... que vieram, digamos, num drive mais avançado? Ou foram os pais que mudaram? Eu acho que é um conjunto. Acho que os dois mudam. Os dois juntos. lados dessa moeda Isso. mudaram. Isso. Porque, assim, você é influenciado pelo ambiente ao seu redor, né? Pelas pessoas ao seu redor. Ai, você tá aprendendo comigo, né?
Você é muito influenciado pelas pessoas ao seu redor. E aos poucos, nós vamos mudando inconscientemente. Então, eu acho que essa ideia sendo colocada assim constantemente na cabeça de uma pessoa faz ela mudar. Então, acho que é isso que faz os pais mudarem. Porque se eles são de outra geração, né? Não tem outra coisa que faça eles mudar, senão tentar conversar e colocar aquela ideia, né, na cabeça. Agora, os filhos, não. Os filhos, realmente, essa geração, ela nasceu e aprendeu já dessa forma. Que pode questionar, que pode tentar fazer a pessoa entender. Eu acho que mas os dois mudaram, sim. Os dois mudaram. Sim. E eu vou fugir um pouquinho do seu script, tá? Assim. Tá bom, eu aceito. Tá bom. Desafio dado é desafio cumprido. E pensando nessa liberalidade que hoje vocês têm, ou essa permissividade de falar, trocar ideia, argumentar, colocar seu ponto de vista na mesa, como que fica a frustração? Como é lidar com frustração? Frustração. Porque é uma linha tênue, né, também. Se eu posso, até onde posso? Né? Como é a castração hoje? Ela é demarcada, tipo, não pode e vai fazer alguma coisa com isso? Ou é tentando sempre ultrapassar essa linha imaginária de eu não posso, mas eu quero mesmo assim, e é aquela cena emblemática da criança se jogando no supermercado e aí por diante. Como é a frustração pra você? Eu acho que assim, ao mesmo tempo que a frustração talvez seja maior por você tentar mais convencer. Isso. A frustração é um pouquinho maior, mas ao mesmo tempo eu sinto que é um pouco mais leve lidar com a frustração hoje. Será? Assim, eu acho que essa geração, ela é um pouco mais consciente, assim, das coisas, eu acho. Pelo menos eu, assim, eu penso muito, eu penso em várias possibilidades para as coisas, tudo que pode acontecer. Então, às vezes... E eu sou muito positivo também, aí vai da pessoa, né? Sim, mas a gente tá falando de uma subjetividade, isso. Cada um... Mas eu sou muito positivo, então, assim, se é não, tá bom, né? Tudo bem, eu tentei pelo menos, né? Eu tentei, agora... Mas eu acho sim que é mais fácil lidar com a frustração hoje. Assim como é com outros sentimentos, tristeza... mas eu acho que é mais fácil sim, porque é sobre aquele ambiente mais fácil de você falar o que você está sentindo. Eu acho que isso também tem a ver com você mesmo, não só o que você vai falar com outras pessoas, mas o que você pensa sobre você mesmo, sobre o que está acontecendo. Eu acho que é mais fácil lidar assim com vários sentimentos negativos, e a frustração é um deles. Eu acho que é mais fácil sim lidar, tipo, eu posso fazer outra coisa com isso que eu tô sentindo. Isso, eu não consegui o que eu queria, mas eu posso fazer outra coisa. Sei lá, aí desabafa com outra pessoa, mas não fica naquela tristeza, sabe? Não faz birra. Eu acho que não funciona mais assim. Não se joga no mercado todas as vezes. Isso, não se joga no chão do mercado, chorando, gritando, puxando a mãe. Não, acho que não mais. É mais fácil lidar com isso, eu acho. Sim. E aí tem a ver com a poesia também, né? Porque... Tem a ver com a sublimação. Isso. Tem a ver com esse não que eu recebo, com essa falta que eu reconheço, com esse desejo e com essa libido que eu direciono para a produção de outra coisa. Isso. Então, é o que você disse agora. O que eu faço com isso, para nós psicanalistas, nós chamamos de sublimação. Então, o que você fez com a sua frustração amorosa foi escrever, produzir. Isso. Agora, outras pessoas vão achar outras maneiras de transformar isso em outra coisa. Uhum, entendeu? sim.
E isso é muito bonito, né? Eu acho. Eu acho. Você... porque eu acredito que aquilo tá dentro de você e você vai arrancar aquilo pra fora de formas diferentes. O que eu fiz foi escrever. E aí é muito mais fácil de você entender o que está acontecendo quando você transforma aquilo em outra coisa. E nomear aquilo que você sente é importante? Com certeza, acho que é o primeiro passo, né? Quando você vai para terapia, por exemplo, né? Acho que o primeiro passo é o diagnóstico, né? Do que você tem. É falar Isso, sobre, é falar dar um sobre nome. isso. É exatamente o que você falou, nomear. Dar nome aos bois. Dar nome aos bois, tá bom. Eu acho que é o primeiro passo e depois você vai trabalhar em cima daquilo, né? O que eu posso fazer pra melhorar? Entendeu? Que nem no meu caso. Eu vou escrever pra entender o que eu estou sentindo. Aí eu entendo o que eu estou sentindo. E agora, eu vou quebrar tudo? Ou eu vou brigar? Eu vou brigar com alguém? Vou ficar na cama o dia inteiro? Não, vou levantar e vou fazer outra coisa. Vou tentar esquecer isso. Ou vou conversar com essa pessoa. Às vezes tem a ver com alguém, né? Vou conversar com essa pessoa. Eu acho que o primeiro passo é você nomear, você identificar o que está acontecendo mesmo, de verdade, com você. Uhum, sim. Enquanto você falava de arte, dessa produção, essa sublimação de afetos em arte, eu lembrei de um videozinho que estava recentemente no Instagram, da Marisa Hort, falando que ela foi para psicanálise justamente que ela foi salva pela psicanálise justamente em um dos seus questionamentos. Ela achava que ela, para fazer o que ela fazia, trabalhar com aquilo que trabalhava, ela não poderia ser normal. Que para fazer arte é preciso uma certa dor, sofrimento, angústia. E aí você traz que, enquanto estava sentindo aquele rebuliço todo, conseguiu produzir. E agora que isso já aliviou, é possível produzir quando não há tristeza? Com certeza. Com certeza. Porque assim, enquanto a gente tá vivendo, né, tem coisa pra gente escrever, tem coisa pra gente pensar, tem coisa pra gente falar. Então, assim, eu costumo prestar muita atenção em tudo que tá acontecendo. Então, eu acho muitos assuntos diferentes pra escrever sobre, justamente porque eu presto atenção nos detalhes, sabe? E aí, às vezes, nossa, isso aqui poderia virar um poema, isso aqui é um assunto interessante. E eu acho que é importante também porque a gente supera os traumas, né? A gente entende os traumas e supera os traumas, mas a gente não esquece daquilo que aconteceu, né? Sim. Então, às vezes, revisitar um pouco aquele passado não tão distante, no meu caso, né? Me ajuda também a escrever mais. Não justamente escrever sobre aquele assunto, mas às vezes, como depois de superar, né? Às vezes a gente lembra daquilo e dá risada. Então, às vezes escrever com um tom de ironia, assim, sabe? Às vezes faz bem escrever sobre situações passadas, coisas que já aconteceram, mas que às vezes revisitar o passado, lembrar daquilo que aconteceu. E às vezes a gente descobre coisas pensando nessas coisas que aconteceram, né? E a gente escreve sobre isso também. Mas assim, a vida hoje é muito dinâmica. Isso. É meio difícil você não falar sobre, não ter nada pra falar, não tem nada pra escrever, não tem nada pra cantar, pra tocar, entendeu? Dá pra inventar muita coisa com a vida de hoje, porque ela tá em constante movimento, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então eu uso tudo isso pra escrever. Mas que nem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tava pensando justamente sobre isso uma vez, que eu não tinha muita coisa pra escrever.
E sobre o que eu vou escrever, então? Tenho que achar alguma coisa, né? E aí eu inventei uma história. E isso me ajudou muito criativamente. Porque eu estava num bloqueio, mais um bloqueio criativo, né? Os artistas é assim mesmo, né? Normal. Fazer o quê? A gente faz, e chega uma hora que dá uma canseira, né? Férias, né? Isso, férias. E aí eu comecei a inventar, assim, inventei uma história e escrevi um volume inteiro sobre isso, que é o volume 11. Vou dar mais merchan aqui, mais merchan. É o volume 11, que se você for ler, são umas situações meio loucas, assim, que é meio difícil de acontecer de verdade. Então eu inventei mesmo uma história baseada num conto que eu li e foi super produtivo, assim. É o volume que tem mais poemas, inclusive. Porque eu fui tirando coisas assim do nada e fui escrevendo e entendendo os sentimentos daquele personagem. Então não necessariamente eu não estava escrevendo sobre mim, não estava escrevendo sobre o que eu estava sentindo. Mas eu consegui escrever muita coisa pensando em outras histórias de outras pessoas. E assim a gente vai inventando, se reinventando. Então, não necessariamente precisa estar passando por alguma coisa difícil ou ter passado por um trauma recente, um término, sei lá, bem dramático, né? Alguma coisa assim, não precisa necessariamente estar passando por isso para escrever. Porque eu, por exemplo, eu sou um grande exemplo de pessoa que inventa muito. Uhum. Então você está pronto agora para escrever ficção. Ficção. Estou pronto para ir para a ficção. Inclusive, era um projeto. Vai fazer merchan também. Um merchan meio falido, assim, porque era um projeto que não deu certo. Esse conto que eu falei que me inspirou a escrever os poemas, ele tá no meu computador lá, parado. E até hoje eu não... Mas a gente tem, assim... Vou entrar em outro assunto agora. A gente tem que respeitar um pouco o nosso tempo também. Eu escrevi o conto e eu tava super empolgado pra postar. E, assim, de repente, assim, acabou a vontade. Entendeu? Mas eu continuei escrevendo. Então, eu foquei nos poemas que eu tava escrevendo. E até o momento não me veio aquela vontade de ir pra frente com esse projeto. E tá tudo bem, isso, né? e tá tudo bem. É sobre isso e está tudo bem. Eu continuo produzindo, continuo escrevendo. E essa história talvez fique para o futuro, né? E é isso. Tá tudo bem, né? Uhum. E o que você gostaria de deixar como mensagem para sua geração ou para minha? Mas o que você gostaria de deixar aqui registrado como mensagem para o futuro? Nossa, mensagem para o futuro. Aqui é Marcelo Henrique, dia 16 de janeiro de 2023. É cápsula do tempo, chama esse exercício. Isso, exatamente. Eu acho que, assim, é muito importante falar sobre você, sobre o que você está sentindo, sobre a sua vida, sobre as suas dores, amores, sobre os seus saberes, mas também sobre os seus afetos. Chavequeiro. Eu acho importante não deixar isso de lado, não tentar esquecer, assim... fale sobre tudo, fale sobre você, grite para as outras pessoas o que você está sentindo. Porque guardar para si mesmo é muito difícil e com o tempo o corpo começa a responder, né? Mas talvez fisicamente... Ou não, né? Ou não, essas dores que a gente guarda. Então, sei lá, conversa com alguém ou vai transformar isso em música ou em poesia, mas não guarda isso pra si mesmo. E, assim, não tem limite, né? Quando você quer criar, você vai longe. E foi o que aconteceu comigo. Não só na poesia, mas com o tempo eu descobri uma paixão também pela fotografia
e pelo design. Eu gosto de mexer nas fotos, fazer uns efeitos assim. Se você for na minha página, você vai ver, tá? Eu só, assim, um comentário bobo. Bobo, se você quiser passar lá para dar uma olhada... Tipo, de merchan mesmo. Se você quiser dar uma olhada lá, você vai ver. Mas e com o tempo a gente vai se descobrindo cada vez mais. Se a gente tirar um tempo para olhar um pouco para dentro, né? Porque, que nem a gente falou, a vida hoje é muito louca, muito dinâmica. Então, se a gente não pensar um pouco na gente mesmo, no que tá acontecendo, dá merda, né? Então, nós não somos só pagadores de boleto. Isso, exatamente. Esse é o ponto. Vai um pouco além disso, né? Sim. Um pouquinho só. Uhum. Então, é importante falar, é isso. Fale. Se precisar, vai falar na terapia. Ou fala, sei lá, com a mãe, com o pai, com os amigos. Mas fala, não guarda, entendeu? Entendi. É Alguma mensagem especial para os seus amigos adolescentes ou para essas pessoas que estão nos mesmos questionamentos que você? Sim. O que eu posso falar? Essa parte é mais difícil, eu percebi. Essa parte... Tem que pensar um pouquinho, essa parte é um pouco mais difícil. Isso. Deu uma tela azul aí, eu percebi. Mas assim, não pire. Não... Seja mais razoável. Razoável? Acho que esse é o... Nossa, eu não escuto essa palavra dita por uma pessoa de 16 anos, normalmente. Seja um pouco mais razoável. Respeita um pouco mais você mesmo, o seu tempo, as coisas que estão acontecendo. A adolescência é muito louca mesmo. Mas se a gente ficar louco assim, né? As coisas não acontecem direito. Então, diante de tantas coisas que acontecem, dos medos que surgem, das dores, dos hormônios que aparecem, né? Que são meio difíceis de controlar. Meio não, totalmente. Seja um pouco mais razoável, né? Tenta entender. Essa é a sua situação agora. Você não vai conseguir mudar ela. Tem que passar, não dá pra pular. Isso, exatamente. Mas o que você pode fazer pra, sei lá, tornar isso um pouco melhor? E não que seja ruim também. Porque a adolescência ensina muita coisa pra gente, né? Sim. Mas não encarar de uma forma tão negativa assim, sabe? Tipo, estou no fundo do poço. Não irei mais para nenhum lugar. Aqui estou e aqui vou ficar, aqui vou morrer. Esse é o fim. Não. Entendeu? Entendi, é isso. Essa é a minha mensagem. É que é uma fase meio louca, né? Porque você até ontem era criança e tinha pouco domínio sobre suas atividades, sua rotina, sobre seus desejos. Era, de certa forma, em alguma medida, conduzido pelos pais ou direcionado por eles. E aí, num determinado momento, alguém faz assim, ó, puf, está crescendo. Aí, claro, depende muito de cada um, e a gente tá, assim, falando sobre subjetividade, mas é também se ver sozinho, né? Então, 1, 2, 3 valendo, você pode escolher aquilo que quer, no que vai estudar, se quer ou não trabalhar agora. Então, eu tô contigo, mas é contigo, né? Eu tô do seu lado, mas agora você também escolhe. Isso. E é uma fase meio indeterminada por isso. Esse meio do caminho é complexo, de fato, né? E acho que um problema muito grande é quando a pessoa... Quando não falam assim, estou contigo. Quando é só contigo e é você mesmo. Eu acho que isso é um problema grande. Assim como também o contrário também é um problema grande. Eu estou sempre contigo e não vou me separar de você. É o que o Winnicott falaria sobre a mãe suficientemente boa. Eu tô contigo,
suficientemente perto para você caminhar sozinho. Isso, exatamente. Esse é o ideal. E aí surgem muitas dúvidas, né, nessa hora. Você pode escolher o que você quer. E isso também tem um pouco a ver com o que a gente estava falando das gerações passadas, né? Que tinham, às vezes, escolhas mais limitadas, né? Ou só pensavam que tinham escolhas limitadas. Porque era o que era pregado, né? Você tem uma chance para escolher o que você quer. E se não der certo, você tá ferrado. Agora hoje eu pessoal, especialmente eu falando, porque eu ouço muito isso, que eu vou eu vou achar uma coisa que eu gosto pra fazer e mesmo que isso não dê certo, eu tenho outras chances, sim. Eu posso tentar fazer outras coisas, sim. E isso é uma coisa que mudou muito de antigamente pra hoje, eu acho, né? Mas a gente fica feliz por ter essa liberdade de escolher o que a gente quer e de tentar se reinventar caso não dê certo, mas ao mesmo tempo a gente fica desesperado pra escolher o que a gente quer. Dá um medo do cacete. Isso. Nossa. O que faço com essa tal liberdade? Exatamente. E aí muitos, às vezes, com tanto medo de decidir o que querem ou de achar alguma coisa que gostam, às vezes não escolhem nada, ficam parados esperando alguma coisa acontecer. Mas eu acho que não é assim. Se você tem a oportunidade de escolher, eu acho que é muito um trabalho que você faz, assim, sozinho mesmo, de ir atrás e tentar conhecer outras coisas e descobrir mesmo o que você gosta. Eu acho que vai muito de você, da pessoa, da vontade dela de fazer acontecer, sabe? Entendi. Tô parecendo coach aqui. Super. Ai, Só faltou você cantar aquela música da Xuxa. Nossa, eu tô muito nos anos 80, gente. Aquela tudo que eu puder, o cara lá de cima vai me dar. Só faltou você soltar esse jargão. Aí eu ia me enfiar debaixo da mesa. Mas é tipo isso aí mesmo. Entendi. Não vale a pena ficar parado esperando acontecer ou ficar muito desesperado e com tantas opções disponíveis. Entendi. Mas pensa, pesquisa, conversa com outras pessoas e você tem tempo. Você é jovem, você tem tempo. É isso. Eu também sou jovem, que fique claro. claro. Não, você também é jovem, né? Jovem também, jovem ou não jovem também é muito relativo. Não, você pode também ter 30 anos, você ainda tem muito tempo pela frente. Você ainda tem opções, né? Ok. Mas o meu público-alvo aqui são os adolescentes. Ah, ok, tá bom. Tá bom? Pra eles que você tá falando. Isso. Então tá bom. Tô falando pra eles. Mais alguma coisa que você gostaria de falar ou eu posso encerrar? Não, acho que foi muito bom estar aqui. Você gostou? Gostei, então gostei agradece muito. a galera. Agradeço vocês por assistirem. Não sei que dia isso vai ao ar, né? Mas agradeço vocês por estarem assistindo. Se você é adolescente, espero que essa conversa tenha ajudado você a entender um pouco essa loucura que é essa fase da adolescência. Se você é pai também, espero que você tenha aprendido um pouco também sobre como funciona essa cabeça doida dos adolescentes. E é isso. Foi muito bom estar aqui. Falar um pouco. Gosto de falar. Então, pra mim foi muito bom. Percebemos que você gosta de falar. Eu não vou falar que é de família, porque vai, né? Nepotismo. Mas eu vou agradecer também esse espaço, essa oportunidade para falar mais uma vez sobre o que é psicanálise e também sobre assuntos que circundam saberes, afetos e esses encontros e desencontros que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, aqui, mais uma vez, nosso primeiro episódio de 2023, que venham outros mais. Um beijo, mais uma vez,
A gente é humilde, a gente é um canal pequeno. Então, eu não te pedi nada até hoje. Por favor, se inscreva. Assine ative as notificações e, se você gostou, claro, compartilha com mais pessoas, porque outras pessoas também, como diz o Henrique, podem estar com as mesmas dúvidas que você. Então, não custa nada ajudar a compartilhar e pulverizar esse canal modesto, pequeno, humilde e despretensioso, mas que tem o singelo objetivo de falar sobre psicanálise de um jeito fluido, não cheio de técnicas, mas mais palatável para todo mundo que tem curiosidade sobre o tema e não sabe exatamente onde procurar informações éticas, de qualidade, com responsabilidade. Então, seja bem-vindo. Um beijo para você e até o próximo episódio. Tchau!